De vagabundo ao workaholic, né? Como é que eu fui nessa jornada aí, tá certo? É uma reflexão que eu fiz recentemente, né? Nessa época aqui, ó. Nessa época aqui eu era um vagabundaço. Da Toro Web aqui, ó. Vagabundaço, vagabundo. Porque nessa época aí, o que eu fazia, né? Nessa época eu tava nos sabáticos ali, né? Imagina você. Imagina que sua vida fosse assim. Você começa... Eu acho que a sua vida deve ser assim também. Começa a estudar com 6 anos de idade. Depois começa a fazer curso técnico junto com a escola. Depois você vai para faculdade e trabalho. Depois você fica só trabalhando. Aí você começa a fazer freela, fazer uma coisa, uma outra, uma outra. Quando você vai ver, né? Você tá trabalhando muito. E essa é a minha realidade hoje, inclusive, né? E nos últimos anos, né? Desde que eu consegui esse emprego aqui, ó. Olha só o que aconteceu, né? Eu falo de vagabundo a workaholic. Mas vagabundo mesmo eu nunca fui, né? Assim, antes dessa etapa, né? Olha aqui meu currículo aqui, ó. Desde 2008, né? Trabalhando aí como dev e tudo mais. Mas a época que eu fui vagabundo foi essa aqui, que eu fui freelancer, né? Nessa época aqui eu fazia uns projetinhos de uns meses, parava depois, né? Aquela ideia das mini aposentadorias. E nessa época que eu descobri tantas coisas legais, né? Que veio depois dessa oportunidade aqui, ó. Onde eu trabalhei em casa, foi meu primeiro emprego do home office, ó, de junho de 2016 até fevereiro de 2017. Isso aqui foi o que mudou a minha vida. Depois disso aqui, ó, minha vida nunca mais foi a mesma, né? Eu fiquei nesse período aqui, ó, fevereiro de 2017, então 17, 18, 19, né? Foram 3 anos aí até chegar aqui, ó, que foi a minha vagabundagem, né? Veja que mesmo vagabundo ainda tinha esse emprego aqui de redator, que era copywriter, tinha esse emprego de freelancer, tinha frota de carro alugado para Uber, mexia com várias coisas assim, comecei a mexer com o YouTube aqui também, né, nessa época, ó. Eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube em julho de 2019, né? Antes disso, eu tava trabalhando para tornar o negócio monetizado, né? Porque eu não ganhava nada, eu ficava fazendo vídeo aqui e não dava receita nenhuma, porque não tinha visualizações suficientes, né? E aí nessa época que eu comecei esse projeto Jovem Tranquilão, tá ligado? Essa época do Jovem Tranquilão veio daí, né? E nessa época o meu mindset, ele tava voltado justamente para coisas assim, já que não tinha trabalho remoto, eu comecei a me virar e fazer outro tipo de coisa, né? E aí nessa playlist aqui, ó, do tranquilismo, você que curte as ideias do tranquilismo, nós temos uma playlist aqui no canal que agrupa os vídeos onde eu falo sobre isso, ó. Essa playlist Jovem Tranquilão, cadê ela? Jovem Tranquilão, tá com nem sei quantos vídeos tem aqui, mas são muitos, muitos mesmo. Deixa eu... Oh, meu Deus do céu, viu? Essa fase aqui, ó, são 122 vídeos, né? E nesse vídeo aqui teve um dia que aconteceram coisas, né? Durante a época da pandemia. Foi nessa época aí que eu voltei a ser o workaholic que eu sempre fui, cara, infelizmente. Por quê? Porque na pandemia não dava pra sair, não dava pra fazer nada, né? Então o que eu fazia nessa época da pandemia, mano? Eu ficava de bobeira, tá ligado? E trabalhava, porque era a única coisa que dava pra fazer, ó. Então, tem até um vídeo aqui que eu falei, o fim do quadro Jovem Tranquilão, tá ligado? Bom, eu virei adulto ambicioso nessa época, né? Bom, sei lá, cara. Sei lá, mas... Enfim, eu consegui chegar a essa conclusão, né? Fazendo raciocínios a respeito, né? E desde essa época eu tô bugado novamente, né? Nesse negócio. Duas coisas. Tem o bug que é o fato de trabalhar, né? Esse final de semana eu tive um choque muito grande porque a minha segunda-feira foi melhor que o meu final de semana, assim. Final de semana eu tava entediado, não sei o que. Segunda-feira eu trabalhei muito e fiquei feliz. Falei, cara, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui, né? Acho que eu tô indo para a próxima etapa da vida, né? Porque nessa época aqui eu era bem tranquilão mesmo, porque eu não tinha conta pra pagar, morava na casa da minha esposa lá, da sogra, não pagava aluguel nem nada, não tinha despesa praticamente, e eu tinha uma leveza muito grande, né? Isso que eu comecei a perceber, essa questão do estado mental. Talvez você que tá me assistindo aí, você nunca tenha tido acesso à sua mente, o estado da mente que não trabalha.
Porque pensa, desde os 6 anos de idade na escola, e estudo é trabalho também, que serve só para você aprender a ganhar dinheiro sem fazer força. Esse é o papel do estudo na nossa vida. Até sempre, né? Você nunca tem o descanso da mente, que foi o que eu descobri nessa época de vagabundagem, né, velho? Que era uma época que tinha tanta energia, tanta coisa, mas com o tempo eu fui acumulando coisas, despesas e obrigações, de modo que hoje eu não consigo mais voltar para essa época aí. E eu tô em outro estado da mente. Eu faço um esforço hercúleo para tentar trazer a minha mente de volta para aquele estado que é... Olha só, né? Como é que é o meu estado da mente hoje? Hoje eu tô aqui, mas eu tô aqui, ó. Tô toda hora olhando o celular, pensando na notificação, olhando o computador, vendo se ninguém tá me chamando, tem que ficar de olho, tem que ter despertador ali pra ver horário de reunião, essas coisas, né? Então, eu nunca tô relaxado, nunca tô focado naquilo que eu tô fazendo. Eu tô sempre pensando no trabalho, né? O trabalho, ele, mesmo que seja remoto, que melhorou demais, talvez eu só tenha voltado a trabalhar por causa disso, né? Porque é aquilo, a dificuldade de trabalhar presencial era muito, mas muito alta, sacrificava totalmente a vida. E aí eu cheguei no limite desse modelo aqui, não quis mais saber. E o remoto, ele baixa essa dificuldade, né? Então, eu falei, belezinha, agora dá pra trabalhar. Só que aí você começa a trabalhar, aí começa a vir uma coisa, vem outra, mais oportunidade, isso aqui, mais grana, você vai ganhando mais, comprando coisa mais cara, se muda. E quando você vai ver, você tá numa situação que você tem que trabalhar bastante para conseguir sustentar a vida que você tem, e ao mesmo tempo você não consegue desfrutar dessa vida como eu desfrutava nessa época aqui, simplesmente porque eu tô sempre preocupado com o trabalho. E é esse negócio do estado da mente, e essa tá sendo a minha grande... Nisso que eu tô pensando, nisso que eu tô trabalhando agora, né? Eu quero ter o trabalho, a renda que eu tenho hoje, mas com o estado da mente que eu tinha nessa época aqui, ó. Que é um estado que, vou lá nadar na academia, eu só ia, tá ligado? Não tinha que ficar preocupado levando o celular, botando lá do lado do nada pra ver se alguém me chama, olhar o horário, né? Ou coisa, por isso que eu falo, né, mano? Trabalho remoto, pra isso seria muito melhor, né? Seria muito menos difícil trabalhar se não tivesse reunião, cara. Porque aí, a reunião é um grande problema. Porque é o horário que você tem que estar naquele horário e fazer aquele negócio. Isso tira a nossa flexibilidade, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero nadar, mas eu olho aqui, 2h30, eu tenho uma reunião 3h15. Não dá pra nadar. Aí, tipo, não dá pra nadar antes e depois também não dá, porque até acabar a reunião, não sei o que, já passou a minha vontade de nadar, né? Então, são coisas assim que... coisas simples e pequenas, mas que tem uma diferença grande, né? Nessa jornada. Eu tô tentando controlar isso, né? Eu acho que o principal controle que tá mais fora da minha coisa agora é a questão da receita. Eu fico imaginando essa que eu tenho hoje. 2 casas, uma com piscina, a outra no interior, no condomínio. Nossa, se eu tivesse isso nessa época, com essa mentalidade aí, meu Deus do céu. E é coisa simples, né? Acho que esse que é o ponto. É aquela 1 horinha ou 2 ou 3 ali de exercício, ou de pegar uma estrada, ou de alguma coisa assim, que quando você coloca isso dentro de uma rotina de trabalho, eu nunca, depois que eu comecei a trabalhar mesmo remoto, né? Eu nunca tô sossegado, velho. Eu tô sempre olhando o relógio, vendo, me planejando, eu vou pegar a estrada tal hora, mas eu tenho uma reunião tal hora, né? Pensa, eu tenho uma reunião 1 da tarde, por exemplo, eu não posso viajar entre as 10 e até o final da reunião, vamos supor que a reunião acaba 2 da tarde, vamos supor. Aí das 2 eu tenho até as 5, só para pegar, vamos supor, né? Você tem esse período de 3 horas. Veja que o horário da reunião ali, ele atrapalha não só a reunião, mas também a limitação de coisas que você pode fazer antes e depois da reunião, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Fora a necessidade de entregar coisas, né? Às vezes eu percebo que um dia não é suficiente para fazer as atividades que eu tenho que fazer, né? Então, sei lá, velho. É meio complexo esse tema, né? Mas é isso que eu tô tentando aqui, ó. Esse aqui foi o dia que marcou essa fase aí, o fim dessa fase, né? Foi há 3 anos, 1º de novembro de 2020, você veja, auge da pandemia, né? Foi aqui que eu percebi que eu já não era mais um jovem tranquilão. Eu já tava pensando mais em grana, ainda tava na Sherry Tigo. Há poucos dias depois eu troquei essa Tigo por um Renegade. Enfim, né? E aí... o bicho pegou pro meu lado. Mas, de uma maneira ou de outra, fica essa reflexão, né? Convido você aí também a refletir sobre esse tema, né? Será que você tá tranquilo, sossegado, ou será que você tá mais com ambição, né? E como controlar a sua ambição de modo que você não perca o melhor da festa, que é a jornada, é o caminho, né? Às vezes eu tô num hotel, num puto resort, eu não consigo curtir tanto porque eu tô preocupado com o trabalho. Ou então eu tô com mais vontade de trabalhar do que de fazer algumas atividades, né? Por exemplo, à tarde, sei lá, tô à tarde, não dá vontade às vezes à tarde na academia. E à noite eu já tô cansado, de manhã eu tô dormindo e tô com sono, então eu só tenho... minha questão na vida é essa. O único horário da vida que eu tenho, que eu sou produtivo,
que eu tenho vontade e disposição para fazer as coisas é de tarde. De manhã ainda tô acordando, de noite eu já tô cansado, então a tarde é o único momento útil dos meus dias, todos os dias, né? Então eu não sei, mano, eu tenho muita dificuldade também com essa transição de dias de trabalho para dias de não trabalho, né? Por exemplo, eu trabalhei a semana, e final de semana eu fico meio perdido, assim, eu não sei muito bem o que fazer, tá ligado? Porque é meio que como se a mente entrasse nesse estado bitolado de trabalho, né? É uma coisa que eu vejo que acontece até com investidores, né? Tem investidores como Luiz Barsi e outros aí que são muito ricos, o Warren Buffett, lá dos Estados Unidos, esses caras não precisam mais de dinheiro, mas eles continuam investindo e não gastando, porque a mente fica bugada. É a mesma coisa que acontece no trabalho, né? Eu brinco que quem teve essa ideia, mano, de trabalhar 5 vezes por semana e descansar 2, tinha que ser o contrário. Trabalhar 2 e descansar 5. Aí sim, né? Porque a gente fica bugado. É muito dia de trabalho, muitas horas, muita concentração. Charlie Chaplin fez isso naquele vídeo dele, né? Naquele filme dele lá. Abraço, Charlie Chaplin, é o homem moderno, né? A pessoa fica 8 horas fazendo aquele movimento, sai do trabalho, ela continua com aquele movimento. Bugou, a pessoa literalmente fica bugada, né? Com aquele coisa que ela tá fazendo ali. E é assim que eu tô me sentindo, minha luta atual tá sendo essa. Como é que eu faço pra fazer essa transição entre esses dois momentos, né? E vamos continuar esse papo. Eu tenho uma playlist aqui só sobre o tranquilismo, né? Playlist Jovem Tranquilão aqui no canal, que já tem aí 122 vídeos, mano, sobre esses temas, dessa filosofia de vida. Ela começou nessa época aí, que eu era realmente um jovem tranquilão, né? Isso foi quando aí, ó. Foi lá em... Vamos ver aqui, ó. Foi 29 de dezembro de 2019. Então aqui, mesmo aqui eu já tava trabalhando, né, velho? Então, mas aqui eu ainda tava com a mente, eu tava tentando registrar todos os aprendizados e pensamentos dessa época que eu não trabalhava, dos meus sabáticos. Essa era a ideia, né? Então clica no card aqui, vem acompanhar esse vídeo e todo esse raciocínio, toda essa jornada para abrir e expandir a sua mente para essas outras coisas que não são trabalho. Eu mesmo tô revendo esses vídeos aqui justamente para ver se eu consigo tirar minha mente do estado workaholic e botar ela de volta no estado tranquilão. Mas o meu desafio é ter a renda do workaholic, mas viver como um tranquilão. Será que eu consigo? Ter um emprego, ter renda, ter grana, mas ficar com a mente nem aí. Tipo, foda-se. Eu fazer o que me dá na telha, a hora que me dá na telha. Esse tá sendo o meu desafio, a minha luta.